Vamos falar agora sobre atitude. Eu costumo dizer que o sonho é o combustível, contudo, a atitude é o motor que faz gerar e faz acontecer aquele sonho que um dia sonhamos, aquele sonho, aquela meta, aquele objetivo que o líder estabeleceu para ele. Então, a atitude, a tomada de atitude, a vontade de fazer com que as coisas aconteçam é a que denominamos motor, porque ele move o nosso sonho. Um sonho sem atitude não tem movimento, ele não acontece, ele não avança, ou seja, é algo que simplesmente fica no papel, não sai dali. Você tem sonho? E você transporta esse sonho para a sua ação do dia a dia? Você transforma isso em atos para que aquele sonho venha a se transformar em realidade? Ora, para isso você precisa ser curioso, nós precisamos ser curiosos, e nós precisamos ter coragem para fazer com que tudo isso venha a acontecer. Portanto, curiosidade e coragem andam de mãos dadas para fazer com que esse processo venha a acontecer de uma maneira bastante eficiente e eficaz. O líder, ele somente é um líder e somente desenvolve outros líderes a partir do momento em que ele toma atitudes pautadas por aqueles valores que nós mencionamos na parte anterior da nossa conversa. Para tanto, é necessário ter conhecimento e aprendizado. Ou seja, é fundamental ser humilde para aprender com as circunstâncias, aprender com as pessoas, ter lições novas no decorrer da vida. Isso não é simples. Ser humilde não é algo muito simples. Existem pessoas que são autocratas, pessoas que não aceitam que o aprendizado venha de outras pessoas e que no status social, muitas vezes, dentro de uma empresa, ele é o subordinado ou ele está numa situação inferiorizada. Portanto, conhecer, estudar, se aplicar com bastante constância faz com que as pessoas possam tomar atitudes mais inteligentes e atitudes que venham a acarretar um benefício para a sociedade e mais, um benefício para que aquele sonho realmente possa ser conquistado. Portanto, vamos colocar em nossa balança esse poder que tem o conhecimento. Tanto o conhecimento tácito quanto a aprendizagem que pode vir todos os dias da nossa vida, todos os momentos da nossa vida, nas circunstâncias, com outras pessoas, com a própria natureza, com os animais dessa natureza. E adicionalmente a tudo isso, a atitude leva a ter uma disciplina, ou seja, somos nós disciplinados dentro do contexto da liderança? Somos nós disciplinados para aprender, ensinar e fazer com que os outros nos tolerem e nos enxerguem como alguém que vai transformar algo em uma situação boa? Qual é a disciplina que nós colocamos, por exemplo, para sair do ponto A para ir ao ponto B? Qual é a disciplina que nós colocamos para fazer com que o sonho se transforme numa realidade? Não é um negócio tão simples, e nem estou dizendo que seja simples. Ser disciplinado é algo extremamente difícil. Disciplinado na escola, disciplinado no trabalho, disciplinado na família, disciplinado para ler um livro, ou seja, quantas páginas eu vou ler por dia? Vou ler todos os dias ou não vou ler todos os dias? Essas são características que podem parecer miúdas, mas não são.
elas fazem parte da atitude. E mais do que isso ainda, e acrescentando a tudo que nós estamos conversando e falando aqui, existem os valores, que nós já falamos, e logicamente valores eles nunca são esgotados. Valores, tem muita discussão, tem muita conversa, o que é realmente valor, porque o valor para você pode ser diferente do valor que é para mim, mas esse valor, ele é ético, ele é moral, ele traz um valor agregado para aqueles que nos rodeiam. Isso é valor. Qual é a minha crença? Em que eu acredito? Pode ser numa religião ou não. Pode ser simplesmente na natureza. Acredito na natureza, no bem da natureza, que ela me faça bem, que ela me construa. Essas são situações em que temos que analisar, porque ela compõe o nosso contexto da atitude. E outro ponto característico e bastante interessante: socialização. Somos nós sociais ou somos simples eremitas que não queremos conviver? Hoje em dia, o esquema da tecnologia, o mundo digital, as comunicações, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, ou seja, quando alguém diz, não vai ter WhatsApp por N horas, nós entramos em desespero, porque nós aprendemos a nos comunicar, a socializar com outras pessoas dessa maneira. Ou seja, a comunicação ela é fundamental no processo de atitude. Como é que nós construímos a nossa atitude sem ter comunicação? Não é para ficar falando todo o tempo, ou estar presente todo o tempo com voz, porque aquela velha máxima, temos 2 ouvidos e uma boca. Portanto, nós temos que ouvir mais e falar menos. Porém, estamos em uma sociedade em que falamos muito, mas não escutamos. Não queremos escutar. Precisamos ter o dom da escuta. Porque dentro do espectro da atitude, os nossos atos inspiram as pessoas e desenvolvem os novos líderes. Nós não queremos ter apenas seguidores, pessoas que venham atrás. Nós queremos pessoas que sejam líderes, que ajudem a construir. Não precisa também todo mundo estar encabeçando alguma coisa. Precisamos formar times. Precisamos trabalhar em time. E não é algo tão simples. Portanto, caros amigos e caras amigas, a atitude é extremamente relevante quando nós falamos de liderança. O líder tem que ter atitude, independentemente da característica que ele tenha. Se ele é um líder carismático, se ele é um líder autocrata, se ele é um líder religioso, se ele é um líder político, se ele é um líder na sala de aula. Ou seja, como ele estabelece essa liderança, isso é fundamental em termos de como fazer a leitura da atitude para que isso venha a acontecer. Portanto, os nossos atos, os seus atos, inspiram as pessoas e desenvolvem os novos líderes. Isso é uma mensagem extremamente forte, mas, infelizmente, não seguida. Vamos segui-la?